Olá, meu nome é Diego, estarei então apresentando neste momento o primeiro subprojeto da disciplina de Controle de Sistemas Lineares 1. Nesta primeira apresentação estarei abordando o tema de modelagem e linearização. Para tal, eu estarei então aplicando isso na modelagem de um sistema tanto a modelagem quanto a linearização de um sistema de um piloto automático de um carro, onde o objetivo é controlar a velocidade. Bom, o que será abordado nessa apresentação? Então, abordarei a modelagem, a linearização, aplicando esses conceitos no piloto automático, na modelagem do piloto automático. Então, a princípio estarei dando um conceito de malha aberta e malha fechada, característica estática e resposta transitória, a característica estática também é conhecida como resposta em regime permanente, que é aquilo que acontece quando os transitórios decaem para zero, E a resposta transitória é esse instante, esse período antes do meu sistema chegar a esse valor permanente, esse valor em regime permanente. O que eu estou analisando na característica estática? O erro, E eu estou analisando o que? A saída pela entrada. Então, o quanto a entrada afeta a saída, O impacto da entrada na saída. Na resposta transitória, eu estou analisando a saída com relação ao tempo. O quanto o meu sistema demora... o quanto tempo leva para o meu sistema responder àquela entrada. A modelagem, então, estarei fazendo a modelagem desse piloto automático. E a linearização, que a modelagem vai me dar uma curva, uma equação, um modelo que não é linear, eu terei então que linearizar. Então, conceito de malha aberta e malha fechada. Aqui eu tenho um diagrama, onde tenho apresentado um diagrama simples de um bloco, de um sistema de controle. Tenho aqui então a minha entrada, distúrbios, um distúrbio não, uma perturbação que vai estar influenciando aqui na minha saída. Qual que é o problema da malha aberta com relação à malha fechada? Qual que é a malha fechada? A malha fechada ela tem relação com a entrada, ou seja, o meu sistema ele está pronto para responder a perturbações externas ali. Então, se eu tenho um sistema de ar-condicionado, se a temperatura ambiente muda, o meu sistema de ar-condicionado que tem realimentação, nesse caso aqui da figura é uma realimentação negativa, ele consegue então ajustar o sistema de forma que a temperatura no ambiente tenda ao valor que eu quero que tenda, Então, se eu seto 17, se a temperatura ambiente muda, eu quero que o meu ar-condicionado lá, ele de alguma forma, faça com que a temperatura nesse ambiente seja 17 graus. Então, ele tem sensores ali que podem ler essa temperatura ambiente, essa variação, Quando houver uma variação, meu sistema ele tem alguma forma de ajustar os parâmetros lá e com isso ter uma temperatura que eu quero, O meu sistema de malha aberta, ele não responde a perturbações, se as perturbações acontecem, a minha saída vai ser afetada. Bom, falando então um pouco de característica estática e resposta transitória, isso eu vou abordar melhor na hora que eu for apresentar os meus gráficos da resposta da característica estática e da resposta transitória lá no MATLAB. Bom, então estarei agora realizando a modelagem do piloto automático de um carro. Aqui eu tenho as equações, aqui eu tenho o desenho e as forças que agem nesse carro. Tenho a força, que é uma força associada ao deslocamento do pedal do acelerador, uma força em sentido oposto a de arrasto aerodinâmico, e como o veículo está acelerando, então eu tenho MA aqui, que é a segunda lei de Newton, Tem uma constante vezes essa minha força aerodinâmica proporcional à velocidade ao quadrado. Aqui eu tenho o diagrama de corpo livre do meu carro, e aqui com isso eu consigo chegar na minha equação diferencial não linear que representa o meu modelo. Tem um m dv dt mais k1 v quadrado igual a u, sendo que esse u ainda não me importa, no momento pode ser uma força, algo assim, uma aceleração. Então tenho o meu modelo não linear. Só que qual que é o problema? Trabalhar com equações não lineares, elas são de difícil análise e difícil implementação prática, Então, para isso eu preciso, e acontece por vezes, na maioria das modelagens de problemas e implementações, existe a linearização. O que seria essa linearização?
Eu pego uma equação que é não linear, tem um termo ao quadrado, tem um seno, cosseno, uma função trigonométrica, uma exponencial, algo assim, que faça com que a minha equação seja não linear, e eu linearizo utilizando algum método, né? Que no caso aqui seria o método de Taylor, né? Então aqui eu tenho uma aproximação de f de uv, chamo o uv disso aqui, e eu tenho isolado isso aqui então, né? Vamos economizar um pouco de tempo, tenho toda a dedução aqui, a escrita, né? Da série de Taylor aproximada, da equação do método de Taylor aproximado aqui. O meu ponto de operação é 100 km por hora, o meu U0 seria 10.000, que é substituindo 100 km por hora em v quadrado. O peso, a massa do meu veículo é 1.000 e K é 1. Então aqui eu consigo os coeficientes. Isso, como aqui é ao quadrado, se eu linearizar eu espero que seja algo de primeira ordem, né? de grau 1. Então tenho aqui um dv/du, onde esse dv/du é exatamente isso aqui. Tenho então meu modelo linear para aquele ponto de operação. Bom, analisando então a característica estática, a partir desse scriptzinho aqui eu consigo plotar, simular as soluções, né, daquelas equações diferenciais, então por alguns métodos numéricos ali. Eu utilizo o MATLAB para tal. Aqui eu consigo ver a minha curva linear e a minha curva não linear. Vejo que a linear já está deslocada, né? Porque eu quero que ela tangencie essa linear tangencie a não linear nesse ponto de operação que é mais ou menos 100 km por hora. É 100 km por hora. Vejo aqui nessa figura que meu ponto mais interessante de se trabalhar é nesse intervalo quando a velocidade é de 90 até 110. Então nesse intervalo eu vejo que a minha curva se comporta bem melhor. Então praticamente as duas estão bem próximas, né? Então é esse o meu intervalo que é interessante trabalhar para esse modelo linearizado. Aqui no Simulink então tenho o diagrama de blocos para o meu modelo não linear, para o modelo linear e a função de transferência do modelo linear. Não vou passar meio direto aqui, né? Porque é bem simples esse diagrama. É exatamente aquilo que foi modelado lá na apresentação. O meu ponto de operação, o U, era 10.000 para que a velocidade seja 100. Vamos analisar aqui. Aqui a gente tem então o transitório da curva linear, não linear, linear, não linear e da função de transferência. A função de transferência e linear, elas são iguais, né? Que é o que se espera. Afinal, a função de transferência é uma forma diferente de se escrever utilizando Laplace esse modelo linear. Então, o não linear a gente vê que ambos tendem para 100, sendo o não linear mais devagar e o linear mais rápido. O que acontece se eu me distancio um pouco desse ponto de operação? Como foi visto na característica estática, se eu me distancio do ponto de operação, essas curvas a curva linear não vai representar tão bem. Vamos testar para 90 km por hora. Então, para 90 km por hora, a gente vê que as curvas elas não estão tão distantes, mas a linear ela vai tender a um valor maior do que 90, ou seja, já tem um erro ali associado devido a essa aproximação. Mas ambas as curvas elas se parecem, né? Embora esteja um pouco mais distante que no ponto de operação. Vamos testar então agora para uma saída, uma velocidade de 110 km. Para tal, vamos colocar esse valor. Então, olhando aqui as curvas, elas estão bem parecidas também, né? Tanto a linear quanto a não linear. E, no entanto, se eu testo para 200 km por hora, 40.000 na entrada aqui, então eu vejo que elas estão bem próximas até aqui 150 km, né? Mas depois ela começa a se distanciar e a gente vê que o erro aumenta bastante aqui, ó, em torno de 50 km por hora, por exemplo, entre a linear e a não linear, né? Então a gente vê que esse modelo já não está tão bom ali para velocidades muito acima, ali está o dobro do ponto de operação, né? Após analisar, então, as características estáticas e dinâmicas do sistema, né, a resposta em regime permanente e no transitório, eu finalizo aqui minha apresentação. Obrigado pela atenção.